Olá, alunos, tudo bom com vocês? Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar aí agora ainda sobre o pop art e algumas de suas consequências com essa questão do consumismo, né? Do consumismo exagerado. Nas outras aulas, a gente vem falando do consumismo em relação, associando a imagem de algum artista, e agora vamos ver as consequências por trás desse consumismo, né, da produção, né, na fabricação desses produtos, tá? Essa é a produção exagerada desses produtos, em grande quantidade, né? E aí vamos olhar aí o tema sobre nos bastidores, através da lente de Lewis Hine. Lewis Hine ele foi pioneiro da fotografia documental, né? Lewis Hine ele comprou sua primeira câmera fotográfica em 1903, mas foi em 1905 que começou a fotografar a fim de divulgar a miséria que presenciava em Nova York. Lewis viajou pelos Estados Unidos de 1908 até 1924, crianças das mais variadas idades, trabalhando nos mais diferentes tipos de funções e ramos imaginários. E em 1910, cerca de 2 milhões de crianças trabalhavam nos Estados Unidos. Isso incluía as que trabalhavam nas fazendas, o que tornaria esse número ainda bem maior, certo? E aí vamos ver, esse tema vai se tratar das questões do trabalho infantil. E essa questão do trabalho infantil, ele foi denunciado através da fotografia, né? Por meio de fotografia, desculpa, de Lewis Hine. Que daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para vocês, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então, no início do século XX, né, quando os Estados Unidos começavam a despontar como uma grande potência econômica e industrial, a demanda de mão de obra em muitos crescia, né, precisava muito de mão de obra, e muitas empresas então começaram a ir atrás de mulheres e de crianças que recebiam salários bem inferiores aos homens, e todos juntos representavam a possibilidade de maior lucro para as empresas, para as indústrias, que estavam eufóricas com a sensação do capitalismo. Então, a solução para eles encontrarem, a saída para eles encontrarem aumentar sua produção, era aumentar sua mão de obra. E essa mão de obra partiu tanto do trabalho das mulheres como do trabalho infantil. Tá? Então, em 1910, né, cerca de milhões de crianças começaram a trabalhar nos Estados Unidos. Isso sem incluir as que trabalhavam nas fazendas, e o que tornaria esse número muitas vezes maior. Tá? Porque o trabalho nas fazendas, né, da onde partia a matéria-prima para chegar nas fábricas, foi triplicado. Então, diante de toda essa situação, e ciente que precisava fazer algo para modificar essa realidade, para denunciar essa realidade, né, e mudar esse cenário do trabalho infantil, o National Child Labor Committee, que é um comitê de organização criado em 1904 com o objetivo de combater o trabalho infantil, chamou Lewis Hine para, que era um fotógrafo, né, atrás de imagens de viagens, enfim, conservado, para trabalhar uma série de fotografia retratando a mão de obra infantil. Tá? Para fazer essa denúncia do trabalho infantil. Então, como botei aí, ele viajou de 1908 até 1904, clicando crianças de mais variadas idades, né, em diferentes tipos e funções. Todas as suas fotografias foram documentadas, com o local, a idade, a função e algumas vezes relatos emocionantes das crianças que tinham sido fotografadas, né? Totalizando mais ou menos 5.000 fotos, 1.000 cliques, como ele chama, né? 1.000 fotos de diferentes de trabalhos infantil. Essas fotos que viram fotos documentos, né? Um documento comprovando a exploração do trabalho infantil. Naquela época não tinha nenhuma lei que assegurasse essa exploração do trabalho infantil. Então, ali naquela época era tudo normal. Então, essas fotografias serviam para fundamentar a futura legislação que regularizava, né, esse tipo de atividade nos Estados Unidos, o tipo de atividade do trabalho infantil. Então, as fotografias ajudou nessa campanha, nesse caso, né, para regularizar a proibição do trabalho infantil nos Estados Unidos, tá? Nessa mesma época, as crianças também compunham uma boa parcela da mão de obra nas indústrias nos Estados Unidos. E temos aí, ele encontrou, então, Lewis Hine, ele encontrou a fotografia, a sua forma de denunciar essas mazelas
no trabalho infantil, tá? Então ele se comprometeu-se com a ferramenta de mudança social e depois de fotografar as condições do trabalho nas vilas siderúrgicas de Petersburgo. Ele começou a fotografar também as condições de trabalho nas vilas, nas cidades e fazer imagem documental da vida das crianças no trabalho. E as suas fotografias, então, não se destinava apenas a incentivar a ação de uma reforma social, mas também de registrar as condições de trabalho. O impacto das imagens é muito intensa, né, pelo hábito de contraste, da contradição, e ele continua a ser hoje tão poderosa como fora no início do século XX. E aí estima-se que cerca de 168 milhões de crianças trabalham em todo o mundo e metade desse total desempenha funções que colocam em risco a sua saúde, a sua segurança, o desenvolvimento, que a gente sabe que as crianças devem estar na escola, né, e não trabalhando, e sim nas escolas progredindo com um futuro melhor. Aqui tem algumas imagens de Lewis Hine, que ele retrata as crianças. Da gente que tem criança que começou a trabalhar com 3 anos de idade. Tá? Com 3 anos de idade nas fábricas, muitos se acidentavam, perdiam o dedo, perdiam a mão, né? Se machucavam por causa da hora de manusear os maquinários. Muitas delas ficavam também com problemas de respiração, porque eles trabalhavam nas minas de carvão, enfim, nos minérios, extraindo minerais, trabalhavam aqui como tem aqui nos campos de algodão, tá? Então também acabava com problema respiratório, que um nylonzinho, acho que é um nylon, enfim, do algodão, né? Aqueles piapinhos do algodão acabava respirando, inalando e aí acabava entrando no pulmão e a gente sabe que nesse século, ainda no início do século XX, a medicina não era tão avançada assim. Então, muitos acabavam tendo vários problemas de respirações. Então, aqui tem várias imagens, né? Que são as fotos que o artista fotografou retratando o trabalho infantil. E aquela coisa, né? Não tinha uma hora para acabar. Eles tinham hora de entrar e não tinham horas de sair. Eles eram tratados como os adultos, tá? Muitas vezes trabalhava lá dos seus pais ou às vezes, né, em setores diferentes, tá? Mas aí ele fazia essa denúncia, né, se opondo ao trabalho infantil para sustentar a questão do capitalismo, do consumismo, certo? Cheiros.